Irmãos, nós vamos então dar início à nossa aula. Na verdade, nós vamos continuar a aula da semana passada. Por favor, abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, nós não conseguimos concluir. E é bom que é possível nós podermos olhar algumas coisas que nós acabamos passando semana passada. Por causa do horário, passamos rápido. Hoje, como temos uma aula inteira para concluir esse livro, vamos aproveitar para olhar algumas coisas dando maior atenção. Segundo o livro das Crônicas, nós temos, irmãos, olhado para os livros do Antigo Testamento na série Panorama Bíblico do Antigo Testamento. Eu e reverendo Wilson temos estado dando aula aqui nessa classe, falando sobre, dando um panorama, uma ideia geral dos livros da Bíblia. E começamos lá em Gênesis. Gênesis, que trata sobre o quê? A criação, a queda, e aí começa a redenção. Aliás, essa é a nossa cosmovisão bíblica: criação, queda e redenção. E todos esses livros da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, como acabamos de ver em 2 Pedro, fazem parte desta parte que nós chamamos de redenção. É Deus redimindo o seu povo. Então Gênesis trata de criação, queda, e começa a história da redenção em Gênesis. Aí nós temos o livro de Êxodo. Do que trata o livro do Êxodo? Trata do quê? Da saída do povo do Egito, a libertação. E em Êxodo nós temos também as tábuas da lei, Deus dando a lei ao seu povo. E aí depois nós temos o quê? Qual o livro? Levíticos. Levíticos trata do quê? As leis cerimoniais, as leis civis também, as leis profiláticas. E o livro de Levíticos mostra como Deus leva a sério a sua santidade e como Deus exige santidade do seu povo. Pedro, que na primeira epístola vai repetir, sede santos porque eu sou santo. Depois nós temos o livro de Números, que trata, aliás, é interessante porque na nossa Bíblia é Números, mas o título original, Lodebar, que significa no deserto, descreve como Deus tratou com o seu povo no deserto, na peregrinação, nos 40 anos no deserto, e lições preciosas do sustento do Senhor, como Deus guiou o seu povo no deserto. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e depois nós temos o último livro do Pentateuco, Deuteronômio, que a ideia é uma repetição da lei, mas é mais para uma aplicação da lei. A lei que Deus havia dado ao seu povo, em Êxodo, Deus, antes do povo entrar na terra prometida, eles estavam no chamado limiar da herança, e através dos discursos de Moisés que nós temos em Deuteronômio, Deus vai reafirmando a sua lei e dizendo assim: olha, vocês vão entrar na terra prometida, não se misturem com os outros povos, me levem a sério, obedeçam os meus mandamentos. Então, ao longo do livro de Deuteronômio, nós temos Deus enfatizando a sua lei, preparando o seu povo para o livro de Josué. Quando entra o livro de Josué, nós temos o povo de Deus entrando na terra prometida. As conquistas, Deus tratando com o seu povo, renovação da aliança e tudo mais. Então, nós começamos em Josué, depois de termos os 5 primeiros livros, que são os livros históricos, os livros da lei, nós começamos em Josué os livros históricos. E aprendemos então em Josué a entrada do povo na terra prometida, Deus tratando com o seu povo, Deus preparando o seu povo, Deus cumprindo parte das suas promessas que ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, dando a terra prometida. Depois de Josué, qual livro nós temos? Juízes. Vocês se lembram de Juízes? Aqueles ciclos, Deus abençoando o seu povo. Aí o que acontece com o seu povo? O livro de Juízes tem aquela peculiaridade. O povo se afasta da presença do Senhor. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Então o povo se afastava do Senhor. O que Deus fazia? Deus tratava com o seu povo. Deus levantava outras nações. Deus permitia o sofrimento na vida do seu povo. O povo se arrependia, clamava ao Senhor. Deus perdoava. Deus restaurava o seu povo. Aí tratava o povo com amor. Aí passava um tempo, o que o povo fazia? Se afastava novamente. Então o livro de Juízes tem esses ciclos. Ciclos que vemos até hoje, não é verdade? E depois de Juízes, que livro nós temos? Ruth. O maravilhoso livro de Ruth. Um bálsamo ali. E o livro de Ruth trata basicamente do quê?
O livro de Ruth aponta para o nosso resgatador. Ruth, a moabita, uma mulher que não fazia parte do povo da aliança. Mas Noemi, sua sogra, Noemi, que quando falta pão na casa de pão, né? Porque Betlehem, Belém, significa isso, né? Betlehem, a casa de pão. Quando falta pão em Belém, Noemi, o seu marido, os seus filhos, eles vão para Moabe. Eles vão em busca de uma vida melhor. Eles não deveriam ter feito isso. Deus havia dito, né, que não deveriam se misturar com os moabitas. E lá, os seus filhos acabam se casando com mulheres moabitas. Então, um deles se casa com Ruth. Mas o que acontece? O marido de Noemi morre, seus filhos morrem ali, e Noemi volta com as suas noras. E uma das noras, ela diz assim, Noemi diz assim, vocês podem ficar por aqui, vocês não são obrigados a me acompanhar. Mas uma das noras diz assim, não, onde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus. Então Ruth resolve acompanhar a sua sogra, e ela vai para terra, para a casa de pão, para Belém. Ela vai para o povo do Senhor, e ela resolve servir o Deus verdadeiro, e ali Deus a abençoa, e ela, como uma estrangeira, vai, você conhece a história, né? Ela vai trabalhar para ter o sustento dela e da sua sogra, e Deus a abençoa e a faz conhecer um homem chamado Boaz, um homem bom, filho de quem? Alguém se lembra quem era a mãe de Boaz? Se você olhar lá em Mateus 1, você vai ler sobre Raabe, aquela prostituta, né, lá de Jericó. E nós lemos então, meus irmãos, que Deus faz coisas maravilhosas, transformando coisas ruins, coisas que você olha e fala assim, isso só vai dar em morte. E Deus restaura, e Deus transforma através da sua graça. E então um homem chamado Boaz vai olhar para Ruth, uma estrangeira, uma moabita, e ele vai olhar com um olhar de ternura, um olhar de amor, e ele vai ser o resgatador dela, e através disso Deus resgata o seu povo. E daquele casal, Boaz e Ruth, vem quem? Eles vão ser bisavós de quem? De Davi. Deles vem Davi. De Davi vem quem? Da raiz de Davi, Jesus. É por isso que você abre lá em Mateus, no livro da genealogia, e você lê sobre Salmão, você lê sobre Raabe, você lê sobre essas pessoas que fazem parte da história de Jesus. Vocês estão conseguindo compreender? De Gênesis a Apocalipse, é a história da redenção. Livros que apontam para Cristo. Gênesis aponta para Cristo. Quando Deus diz assim para a serpente, sobre o descendente da mulher, que viria ferir a cabeça da serpente, já está falando de Cristo. Ali é o primeiro evangelho, proto-evangelho. Em Êxodo, Êxodo não é sobre Moisés, o grande libertador do povo de Deus, é sobre aquele que aponta para o grande libertador, que não nos liberta apenas do jugo de um povo, mas nos liberta da morte eterna do pecado. Êxodo então aponta para Cristo, Levítico aponta para o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, Números aponta para aquele que nos sustenta no deserto, para aquele que é o nosso sustentador, Deuteronômio aponta para Cristo, Josué aponta para Cristo, aquele que é forte e corajoso, aquele em quem nós somos fortes e corajosos. Aliás, Josué, o nome Jesus vem de Josué, né? Então todos os livros apontando para Cristo. Saindo de Juízes, nós passamos por Ruth, depois nós passamos por quais livros? 1º e 2º Samuel, que apontam para o fato de que Deus levanta um líder em Israel. Em Juízes não havia rei em Israel. Na Bíblia hebraica, depois não tem, o livro de Ruth não está como na nossa Bíblia. Aí nós temos 1º e 2º Samuel, e 1º Samuel já começa com Deus dando um filho a Ana, levantando Samuel. É Deus levantando um líder, é Deus levantando um líder segundo o seu coração. Em Samuel nós temos a história de Samuel, nós temos a história de Davi, nós temos aqueles que apontam para Cristo. Depois de Samuel nós tivemos os livros dos reis, e depois chegamos ao livro das crônicas, e temos lido sobre Samuel, aliás, temos lido sobre Davi, sobre Salomão, e em 2º Crônicas, como nós começamos a ver na semana passada, são histórias sobre o passado que dão esperança para o futuro Messias e o futuro
do templo, esperanças proféticas. Não são livros que tratam apenas da história do povo, mas tratam da história do povo apontando para uma história maior e apontando para alguém que viria, como de fato veio, que é Jesus, que é o nosso resgatador. Então nós vimos na semana passada, irmãos, que os primeiros 36 versículos omitem os reis do norte de Israel, falam apenas dos reis do sul. Então há um novo material, né, que traz sobre os reis obedientes e os reis infiéis. Reis obedientes, sucesso e bênção; reis infiéis, falha e dificuldade. E nós vimos que começamos a ver aqueles estudos de caráter, para que as gerações futuras sejam fiéis a Deus e a lei de Deus. Na semana passada nós vimos, irmãos, os 9 primeiros capítulos de 2 Crônicas, que tratam do reinado de Salomão e o templo de Deus. O compromisso de Salomão com Deus lhe garante riqueza e sabedoria para governar Israel. Salomão cumpre fielmente a responsabilidade de construir o templo. Tudo isso nós vimos na semana passada. E a atividade de Salomão como rei garantem bênção e prosperidade a Israel. No reinado de Davi e Salomão, nós temos visto, irmãos, que Deus abençoou grandemente o seu povo. O reino se estendeu, fronteiras de Israel foram estendidas, né, foram expandidas, o culto foi restaurado, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, Salomão seguiu, né, os preceitos do seu pai, até que aconteceu o que? Salomão acaba por se desviar. Salomão acaba se envolvendo com mulheres que ele não deveria se envolver, mulheres de outros povos que levam Salomão à idolatria. Salomão morre, e o que acontece, meus irmãos, é que os que vêm após Salomão causam grande estrago. Após Salomão, seu filho divide o reino. Nós lemos no capítulo 10 a 12, né, de 2 Crônicas, sobre o reinado de Roboão. Alguém que, ao invés de dar ouvidos aos mais velhos, aos experientes, à palavra de Deus, resolveu dar ouvidos aos seus amigos jovens. Alguém que resolveu agir com mão pesada sobre o povo. Alguém que dividiu o reino. E a partir de 931 a.C., o reino então se divide. E nós começamos a ter reino do norte e reino do sul. Vocês se lembram das datas importantes que eu falei na semana passada? A primeira delas, então, 931 a.C., quando após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide, reino do norte e reino do sul. Alguém se lembra qual era a capital do reino do norte? Reino do norte? Samaria. E a capital do reino do sul? Jerusalém. Ok, muito bem. Então, Israel e Judá, reino do norte e reino do sul. Aí há uma outra data importante. Alguém se lembra? Qual é a outra data importante? Depois de 931 a.C., uma outra data importante? 722. O que acontece em 722? O reino do norte é levado cativo pelos assírios. A Síria toma o reino do norte. O reino do norte teve reis ruins, reis que se afastaram do Senhor, o povo que se afastou do Senhor. E Deus, então, em 722 a.C., permite que os assírios subjugassem o reino do norte. Aliás, o reino do norte que nunca mais foi restaurado, né? Tanto é que os samaritanos são judeus misturados, né? Vocês lembram ao ler, né, nos dias de Jesus sobre os samaritanos, que os judeus, por quê? Porque eles acabaram ficando misturados e nunca mais voltaram, né, à fidelidade ao Senhor. Mas há uma outra data importante: 931, a divisão do reino; 722 a.C., queda do reino do norte; e 586, a queda do reino do sul. E por que isso é importante? Porque nós temos olhado aqui para 2 Crônicas a história dos reinados do Reino do Sul. Reis, muitos que começaram bem e terminaram mal, outros começaram mal e terminaram mal, e outros começaram bem e terminaram bem. Mas a maioria fez o que era mal perante o Senhor. E é por isso que em 586 a.C., Deus permite um outro império, o Império Babilônio, para subjugar Israel, levar Israel cativo para a Babilônia. E em Neemias nós podemos ver um pouco dessa história, como Israel ficou desolada, como os muros foram, né, destruídos, os portões queimados. Então tem a ver com essa história que nós temos, esse livro de 2 Crônicas, né? O reino então é dividido, na época de Roboão, filho de Salomão.
Abias também no capítulo, isso eu vou passar rápido, irmãos, porque nós já vimos na semana passada, o reinado de Abias, capítulos 13 e 14, foi ameaçado por Jeroboão, é vindicado, confirmado na palavra e na batalha, e foi registrado por Ido, o profeta. Aí temos o reinado de Asa, capítulos 14 a 16, começa com singela dedicação ao Senhor e confiança nele, que levam Asa a grandes triunfos. É abençoado com harmonia, paz e prosperidade. Agora, é enfraquecido pela falta de total confiança em Deus, o que leva a alianças profanas. Alguém que começou bem, mas teve esse pecado, termina em total apostasia. Nós aprendemos, irmãos, semana passada, que não basta começar bem, é preciso também terminar bem. Vimos sobre o reinado de Josafá, capítulo 17. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas 17. Eu disse que semana passada nós acabamos passando um pouco rápido por alguns textos, e eu queria hoje, já que temos um pouco mais de tempo, voltar a algumas passagens. O reinado de Josafá, 2 Crônicas, capítulo 17. Aqui nós temos, no início, diz: em lugar de Asa, reinou o seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa seu pai havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Perceberam aqui, meus irmãos? Que coisa séria isso. Josafá, ele andou nos caminhos de Davi. Josafá não adorou os Baalins, é plural de Baal, Josafá não foi influenciado pelos ídolos dos outros povos. Josafá resolveu fazer a vontade do Senhor. É por isso que nós vemos que ele torna-se grande por meio da fidelidade. Os 19 primeiros versículos dizem isso. Ele é ameaçado por uma aliança profana. Quando chega no capítulo 18, olha o que diz: Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se genro de Acabe. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe. Aliás, nós vimos isso até na semana passada, sobre essa aliança profana de Josafá. E aqui, meus irmãos, quando chega no capítulo, como nós vimos, agora estou me lembrando, nós vimos isso na semana passada, vejam o capítulo 19. Josafá, o reino recupera a sua bênção por meio do arrependimento e da obediência. Diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você devia ajudar o perverso a amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Azerá da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Ele pôs no coração o propósito de buscar a Deus. No capítulo de número 20, meus irmãos, nós temos aqui falando sobre a oração de Josafá. Ele faz essa oração, no verso de número 5 diz assim, do capítulo 20: Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Percebem, meus irmãos, Josafá demonstra a confiança que ele tem, ou a compreensão que ele tem da soberania de Deus. Eu penso que isso é muito importante, porque por vezes nós nos esquecemos disso. Quem é o Deus a quem nós servimos? De acordo com Josafá, é aquele que domina sobre todos os reinos dos povos. Às vezes as pessoas ficam empavorosas com relação à política. E vejam, devemos nos preocupar e orar, sem dúvida alguma. Aliás, toda quinta-feira nós temos nos reunido aqui, após o estudo bíblico, nós oramos pelo nosso país. Você está convidado a orar em sua casa e orar aqui conosco. Agora, nós não podemos perder de vista, e é por isso, inclusive, que nós oramos, que Deus tem controle sobre todos os povos. O coração do rei é inclinado pelo Senhor.
Deus tem soberania sobre todas as coisas. E Josafá tem essa compreensão, e ele ora ao Senhor. E Deus responde a sua oração. A partir do verso de número 13, Deus responde a sua oração. E eles, irmãos, quando nós vemos, a partir do verso de número 20, nós vemos como Deus salvou o seu povo. Olha só que interessante, diz assim: na manhã seguinte, segundo Crônicas 20:20, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Josafá, não como, diferente de um líder populista que diz assim: olhem para mim, acreditem em mim, vejam como eu sou forte, vejam como eu sou sábio. Como líder na presença do Senhor e colocado pelo Senhor, ele diz: creiam no Senhor e vocês estarão seguros. Não há segurança, meus irmãos, quando nós cremos em nós mesmos. Não há segurança quando nós depositamos a nossa fé em homens. O Salmo, nós lemos no livro dos Salmos, muitos salmos falam sobre isso. O Salmo 33 diz que nós não devemos depositar a nossa confiança em príncipes, não devemos depositar a nossa confiança em líderes humanos, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós somos o Israel de Deus hoje, a igreja de Cristo, e nós temos o Deus como nosso Senhor. Então o que é que nos dá segurança? Confiar no Senhor. Olha mais o que ele diz. Ele fala também sobre confiar nos profetas, ou seja, é na própria palavra do Senhor, naqueles que Deus levantou, né, para nos trazer a sua palavra. Então confiar no Senhor, confiar nos profetas do Senhor. E ele vai direcionando, e Deus vai salvar o seu povo. No verso 21 diz: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não é uma estratégia diferente essa? Até parece estranha, né? Eles estão numa batalha e a estratégia militar é essa: um grupo indo à frente, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e dizendo: agradeçam ao Senhor, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram o quê? Derrotados. Irmãos, isso é uma lição preciosa para nós. Em meio às dificuldades, aqui trazendo uma aplicação prática para nós, em meio às lutas, ao invés de ficarmos reclamando, ao invés de nos desesperarmos, devemos fazer o quê? Depositar a nossa confiança no Senhor. E quando a gente consegue confiar no Senhor, a gente tem paz. E aí o que a gente deve fazer? Adorar, louvar. Quantas vezes, diante das dificuldades, dos problemas, nós só ficamos reclamando e ficamos falando mal, e encontramos pessoas na rua: você viu essa eleição? E a gente reclama e murmura e fala e reclama, quando nós deveríamos depositar a nossa confiança no Senhor e adorar. O povo de Deus é chamado não para reclamar, não para praguejar, não para murmurar. O povo de Deus é chamado para confiar no Senhor e adorar. É por isso que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. E Deus então dá a vitória ao seu povo. Deus dá uma grande vitória. Diz assim o verso de número 24: quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres escondidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente, né? Então, meus irmãos, o reinado é aliviado à luz de sua obstinação. Aliás, é avaliado à luz da sua obstinação em buscar alianças profanas. Quando nós olhamos a partir do verso de número 31, nós vemos que Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Vai dizer a partir do verso 34, quanto aos demais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que
que as inseriu nas histórias dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, cuja conduta era ímpia. Percebem, meus irmãos, o problema aqui? Josafá estava indo tão bem. Aí chega no final, o que ele faz? Ele acaba se aliando a esse Acasias, que era uma pessoa ímpia. Olha o que diz o verso 36. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis. Os navios foram construídos. E em Ezion-Geber. Navios que iam para onde? Para Tarsis. Não te lembra alguma coisa, uma outra história? Então Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá dizendo: porque você se aliou com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Percebem, meus irmãos, nós precisamos estar em alerta constante. Josafá, ele andou no caminho que ele deveria andar, ele fez o que ele deveria fazer, ele foi usado por Deus, mas chega ao final da vida, ele acaba se alinhando aí com uma pessoa de prática ímpia, e acaba sofrendo, e o reino de Deus, o reino de Israel acabou sofrendo por causa disso. Mais uma vez, não basta começar bem, não basta ir bem, precisamos terminar bem. A vida do cristão é constante vigilância. É por isso que Jesus diz que devemos vigiar, né? Vigiar e orar. Paulo diz orar sem cessar, porque a qualquer momento, meus irmãos, nós podemos cair. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Tudo bem, meus irmãos? Eu tinha passado isso que eu gostaria de compartilhar, que eu acabei de compartilhar com vocês, eu passei na semana passada por causa do tempo, mas eu quis voltar aqui ao reinado de Josafá. Até aqui alguma consideração? Nós somos Escola Bíblica Dominical, os irmãos podem participar. É o verso 33, né? Olha só, meus irmãos, o presbítero Cláudio observa algo muito interessante. No capítulo 20, verso 33. Os lugares altos, porém, não foram destruídos, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais. Josafá, ele tem a disposição correta, mas o povo naquele momento ainda não tinha. Por isso, é possível que aconteça isso. Você tem uma liderança consagrada, mas as pessoas não. Então, a liderança diante de Deus está correta, mas as pessoas que vão ter que lidar, e aí o líder consagrado, ele não vai ser culpado se as pessoas não dispuserem o coração, se ele faz a parte dele. Vamos pensar na própria liderança da igreja. Você tem uma liderança consagrada, que busca fazer a vontade do Senhor, que busca, né, a pregação da palavra do Senhor, e mesmo assim as pessoas rejeitam, aí Deus não vai cobrar da liderança da igreja. Então às vezes acontece isso, a liderança, o rei, a liderança espiritual é consagrada, mas o povo ainda teima em não se consagrar. Obrigado, presbítero Cláudio, obrigado aí pela observação. Nós temos o reinado de Jeorão, que nós vimos na semana passada. Já diferente de Josafá, Jeorão começa mal, com ganância e assassinato, é enfraquecido por rebelião entre os estados vassalos e é abreviado por meio de doença, segundo palavra profética. É um reinado, então, que não é um reinado longo, é abreviado por meio de doença. Isso nós vimos no capítulo 21. Vem o reinado de Acasias, marcado por apostasia religiosa e alianças políticas profanas, é abreviado pela intervenção de Jeú. Atalia, nós vimos, é uma passagem muito curta, né, que tenta usurpar o reino de Judá. Aí vem o reinado de Joás, começa depois de um golpe liderado por Joiadá, agrada a Deus durante o tempo de regência de Joiadá. E nós vimos que no caso de Joás, uma questão curiosa, que enquanto Joiadá está vivo, é influente, ele está firme. Mas basta Joiadá morrer, que ele se desvia. E eu me lembro de comentar isso domingo passado. Nós não podemos depender das pessoas para a nossa firmeza espiritual. E aí, eu não falei isso semana passada, mas me vem à mente o seguinte: pessoas que enquanto os pais estão vivos, estão na igreja, a pessoa está na igreja. Aí, se os pais adoecem, envelhecem ou morrem, a pessoa parece que fica perdida. É como se ela só frequentasse a igreja por causa dos pais. Ou, eu tenho um amigo.
um grande amigo, e ele vai à igreja, eu vou à igreja também. Mas se ele deixa de ir à igreja, aí eu fico perdido. Um namorado, namorada, marido, esposa, enquanto parece que depende de outras pessoas para estar firme com Deus, nós não podemos depender dos outros. Mas fulano desanimou, eu vou desanimar também? Não pode. Irmãos, a nossa vida espiritual não pode estar na dependência de outras pessoas. Nós precisamos estar firme com Deus, apesar das outras pessoas, apesar de pastor, de presbítero, de amigos, de filhos, de pais, de irmãos. Nós precisamos estar firmes com o Senhor. A nossa fidelidade não pode estar na dependência de outras pessoas. Tá bom, irmãos? Tudo bem até aqui? Fiquem à vontade para participar. Termina com um golpe, o reinado de Joás. Aí vem o reinado de Amazias, nós vimos também na semana passada, começa bem, mas com motivação fraca para servir ao Senhor. É recompensado com triunfo militar, agora torna-se presa de idolatria insidiosa. Nós vimos isso no capítulo 25. Nós vimos semana passada, não basta começar bem ou ter a direção certa, é preciso ter a motivação certa. Falamos que esse reinado é arruinado por uma guerra desastrosa contra Israel, termina com um golpe. Falamos sobre o reinado de Uzias, prosperou sob a direção de Zacarias, sofre uma queda porque Uzias abusou das prerrogativas reais. Aliás, liderança é um privilégio você poder servir ao Senhor, é um privilégio você poder liderar, mas é uma grande responsabilidade. Irmãos, eu tenho tido essa consciência e eu tenho procurado me lembrar disso sempre. Um cargo de liderança na igreja não é, acima de tudo, para o bem daquele que lidera, mas para o bem dos outros. Como na igreja, os dons que Deus nos dá é sempre para usarmos em favor do outro. Então aqueles que lideram na igreja, governando a igreja, como conselho, ou os oficiais da igreja, nós temos essa responsabilidade para a glória do Senhor, e não podemos usar dessa liderança ou das prerrogativas que Deus nos dá para o nosso benefício, e sim para a glória do Senhor e o bem dos outros. E Uzias, ele falhou nisso, ele usou as prerrogativas reais. Você vê isso no capítulo 26, olha só, segundo Crônicas 26, a partir do verso de número 16, diz assim: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Há pessoas que, ao receberem alguma responsabilidade de governante, de liderança, de poder, isso acaba arruinando a vida da pessoa. Mas o problema, aí alguém diz assim, o problema foi a pessoa receber isso. O problema já estava onde? No coração. Fala assim, você quer descobrir uma pessoa, dê poder a ela, descobrir quem ele é. Mas o problema não está no poder, o problema está no coração. E aquele poder só vai fazer aparecer o que está lá dentro. A mesma coisa, eu estou no trânsito, por exemplo, alguém faz alguma coisa e me deixa muito nervoso, e eu digo algo que eu não deveria dizer. Aí depois eu digo assim, puxa vida, olha o que eu fui capaz de fazer. Eu não sou essa pessoa. Como eu fui capaz de fazer isso? Não, eu sou essa pessoa. Aquela situação só serviu para mostrar o que estava aqui dentro. Então, numa hora de discussão, de ira, que você diz algo, que você faz algo, depois você fala assim, nossa, mas como eu pude fazer isso? Foi tal coisa que me obrigou, que me fez fazer assim. Não, essa coisa externa apenas fez revelar o que está aqui dentro. Por isso nós precisamos trabalhar o quê? Não são as circunstâncias externas, é o nosso coração. A questão não é o poder, ter poder ou não ter poder, ter dinheiro ou não ter dinheiro. Fala assim, fulano ficou rico, olha como ele mudou. A questão não é o dinheiro, não é o poder, não é a falta, é o nosso coração. E aquilo levou à ruína por causa do seu próprio coração. E diz então, a partir do verso, ele cometeu ainda, verso 16, ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Quem que deveria entrar no templo? Só o sacerdote. Mas eu sou o rei, eu posso. Não pode coisa nenhuma. Só o sacerdote. E ele tentou fazer aquilo, quis fazer aquilo que não era do seu ofício. Olha só o que diz o verso 18. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram, não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes.
filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. E Uzias, ao invés de ele dizer assim, olha, realmente vocês estão certos, e pedir perdão para Deus, olha o que diz o verso 19. Então Uzias se indignou, ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Isso é uma outra lição para nós, irmãos. Além de cuidar do nosso coração, nós precisamos aprender ao sermos confrontados, porque nós falhamos. Nós não somos diferentes de Uzias. Não, eu sou uma pessoa... Não, nós também falhamos. Nós acabamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. E ao sermos confrontados, e graças a Deus, porque Deus nos confronta através da sua palavra, e confronta na pregação, no ensino, e confronta levantando irmãos, dizendo assim, olha, fulano, cuidado. Nós, ao invés de ficarmos indignados com a pessoa, devemos nos arrepender. Ele deveria ter se arrependido. Ele deveria ter entendido que aqueles sacerdotes que o estavam confrontando estavam fazendo certo. Ele deveria ter dito, Senhor, me perdoe, eu fiz o que eu não deveria. Ele deveria ter se ajoelhado e clamado o perdão do Senhor. Mas ele fica indignado, ele diz, eu sou o rei, eu faço o que eu quero. Então, cuidado com a soberba, com a arrogância. Foi abreviado devido então à lepra induzida pelo pecado. Essa é a história de Uzias. Tem Jotão, nós falamos dele na semana passada, né? Prosperou em virtude da fidelidade, expandiu-se militarmente. Acás, cercado por invasões inimigas, o reino dele, provoca a suspensão do culto ao Senhor devido à crescente idolatria e traz para ele um sepultamento desonroso. Bem, irmãos, Ezequias, nós gastamos um tempinho semana passada falando sobre Ezequias, como ele confia no Senhor e leva o povo a confiar no Senhor, mostrando que com eles estava o Senhor. Com Senaqueribe, o rei da Síria, estava uma multidão, mas com eles o Senhor, o nosso Deus, que luta as nossas guerras, né? E eu citei até que o Salmo 46 provavelmente foi escrito nesse contexto. E aqui, meus irmãos, nós falamos sobre o terrível reinado de Manassés, né? O início desse reinado. Um homem terrível, queimou os próprios filhos, né? Em sacrifício, ofereceu os próprios filhos em sacrifício aos falsos deuses, mas teve a restauração por meio do arrependimento e confissão. A graça de Deus é realmente maravilhosa, né? E o reinado de Amon foi breve e perverso, terminou com um sangrento golpe de Estado. Reinado de Josias, caracterizado no início por reformas, foi marcado pela influência do livro da lei recém-encontrado, trouxe renovação da aliança, mas Josias, no final, ele acaba querendo, né, enfrentar um rei, o faraó, né, Neco, o rei do Egito, e acaba com isso pecando contra o Senhor, termina com esse rei, essa falha. Tem o reinado de Joacás, tem o reinado de Jeoaquim, e aqui, meus irmãos, onde nós paramos na semana passada, quando nós olhamos lá em Daniel, se você puder abrir sua Bíblia em Daniel 1, Daniel capítulo 1, nós já falamos sobre as datas importantes, falamos que em 586 a queda do Reino do Sul. Olha como é que começa o livro de Daniel. No ano 3º do reinado de quem? Jeoaquim, olha ele, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, meus irmãos, vejam que Jeoaquim, que em 2 Crônicas 36 fala do reino dele, foi nesse período que Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém. Foi nesse período, então, a queda de Jerusalém, que culminou na miséria, culminou no fato do povo muitos terem sido levados cativos para a Babilônia, ficaram 70 anos na Babilônia,
E aí nós aprendemos em Esdras e Neemias, Deus restaurando o seu povo, Deus restaurando Jerusalém para o retorno, né, para Jerusalém, mas essa é uma outra história, né? Então ele foi estabelecido pelo rei do Egito, pelo faraó Neco, foi marcado pela perversão moral e foi interrompido pelo cativeiro na Babilônia, o rei Jeoaquim. Depois vem o filho dele, Joaquim, foi marcado por perversão moral, terminou em deportação para a Babilônia. E vem Zedequias, marcado por perversão moral impenitente. E aqui, meus irmãos, é algo tão sério. Vamos voltar para 2 Crônicas 36. Eu quis que vocês abrissem em Daniel, porque Daniel mostra que não foi por acaso que Joaquim, né, Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Foi Deus que entregou nas mãos. E por que Deus fez isso? Para tratar o seu povo. Para que o seu povo fosse restaurado. Para que o seu povo fosse restaurado. Voltando então para 2 Crônicas 36, nós lemos aqui sobre Zedequias, essa questão da perversão moral impenitente. Olha só, diz: o povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito pôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Preste atenção, irmãos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou até alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Joaquim, as abominações que cometeu e aos mais que se achou nele, está tudo escrito no livro de história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E nesse reinado, foi marcado por perversão moral. Nós lemos, os irmãos podem ver aqui, a partir do versículo de número 9, diz o verso... Olha só o que diz o verso 10. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Então, Zedequias, um homem teimoso, um homem que não deu ouvidos à exortação, não deu ouvidos à correção e praticou essa imoralidade, né? Foi marcado por grande perversão religiosa o reino de Zedequias. Para terminar, irmãos, vamos falar sobre a destruição de Jerusalém, o decreto de Ciro. Chegamos ao capítulo de número 36, então, do segundo livro das Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo de número 15, nós temos então sobre a destruição de Jerusalém. Versos 15 a 21, nós temos a descrição dessa destruição. Olha só o que diz o verso 17: por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. O que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Então, no Império da Babilônia aconteceu isso. Grande destruição
destruição de Jerusalém, as pessoas foram levadas cativas, até que Deus levanta um império medo-persa, e com Ciro, o libertador. E, irmãos, vemos em tudo Deus agindo. A Babilônia não foi um acidente na história do povo de Deus. Foi Deus disciplinando o seu povo rebelde, seu povo idólatra. Mas Deus é tão amoroso que Ele não poderia deixar o seu povo na Babilônia. Deus é tão amoroso, meus irmãos, que Ele não poderia deixar a sua cidade em ruínas. Daí nós lembrarmos da maravilhosa história de Neemias. Deus tocando no coração de Neemias, lá em Suzã, no reinado de Ataxerxes. Deus tocando no coração de Esdras, de Zorobabel. Deus usando homens ímpios como Ciro, como Ataxerxes, para restaurar o seu povo, para restaurar a sua cidade. E é isso que nós temos aqui. O povo foi responsável por seu destino, devido à sua insensibilidade espiritual, às exigências divinas de arrependimento. O povo resolveu não se voltar para o Senhor. Os babilônios foram um instrumento divino para o desmantelamento da teocracia monárquica. Agora, irmãos, nada disso foi maldade do Senhor. Nada disso foi falta de cuidado do Senhor. Foi o amor do Senhor para corrigir o seu povo, para restaurar o seu povo. Lá no verso 21, nós temos sobre as violações da aliança em relação ao descanso sabático, que determinaram a duração do cativeiro babilônico. E por fim, meus irmãos, nós temos o decreto de Ciro, permitindo a reconstrução do templo, que fornece a continuidade necessária para a renovação da teocracia, tanto com sua esperança de bênçãos messiânicas, quanto com lições passadas de disciplina na aliança. A conclusão, meus irmãos, é que o livro de Crônicas indica que o filho de Davi é o clímax da história da humanidade. O livro das Crônicas, como os demais livros da Bíblia, não tem a ver com o povo de Deus simplesmente. Não tem a ver com Davi ou Salomão. Tem a ver com aquele que é da raiz de Davi. O livro das Crônicas, nós vimos no primeiro livro, os primeiros 9 capítulos tem genealogias. E é o último, na Bíblia hebraica é o último livro do Antigo Testamento. A Bíblia hebraica só tem o Antigo Testamento. Como é que começa Mateus, irmãos? Com uma genealogia. O livro das Crônicas aponta para o filho de Davi, aquele que é o nosso resgatador, o nosso Senhor. Ele virá da genealogia de Adão. Deus está trazendo o descendente prometido, por meio do qual restauraria a sua bênção sobre o pecador caído. Nem mesmo o exílio de Israel poderia anular os planos de Deus de salvar o seu povo eleito. Deus continuará mantendo em pé a sua promessa a Abraão de dar um grande nome, uma grande nação e uma grande terra. Em outras palavras, a promessa do reino. Queridos irmãos, todos esses livros contam a história da redenção. Mostram como Deus trata com o seu povo, está redimindo o seu povo, apontam para o grande resgatador, o grande redentor que é Cristo Jesus. Crônicas é a ponte entre a criação e a nova criação, entre a antiga e a nova aliança. Esse é o último livro na ordem hebraica do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus continua de onde Crônicas parou, apresentando a sequência da genealogia iniciada pelo cronista, que leva ao Messias, Jesus Cristo. Jesus é a revelação de Deus ao homem. Ele é o verdadeiro templo, o próprio Deus tabernaculando, habitando conosco. Como nós vimos na imagem, segundo Crônicas, o livro das Crônicas trata do templo, trata do Messias. Trata, meus irmãos, daquele que é o nosso templo, daquele que veio habitar conosco. Ele é a raiz de Davi, a sabedoria, personificada. Em Cristo o trono está garantido e o seu reino, justiça, paz e prosperidade, nunca terá fim. Pela graça, nós fazemos parte desse reino, mediante a fé em Cristo Jesus. As mensagens para nós hoje, meus irmãos, a importância da adoração e da obediência. Nós aprendemos em 2 Crônicas sobre reis que deixaram de adorar ao Senhor e foram desobedientes, e sobre reis que resolveram adorar ao Senhor e foram obedientes. Nós aprendemos sobre como isso é importante. Acima de tudo, nós aprendemos sobre uma obediência e adoração perfeita que é a de Cristo, que nos garante, não a nossa obediência e adoração, mas a de Cristo que nos garante a vida eterna, mas que nos chama para uma vida de adoração e obediência, como aprendemos há pouco em 2 Pedro. Aprendemos que o pecado é coisa séria e tem consequências.
Por isso não devemos brincar com Deus. Reis fizeram o que era mal perante o Senhor, e o povo se desviou do Senhor, e sofreram grandemente. Por isso que temos aprendido, olhando para 2 Pedro, que não devemos brincar com o Senhor. Devemos nos esforçar para sermos encontrados sem mácula, para sermos encontrados em paz. Aprendemos que Deus continua sendo o Senhor da história, ainda que os acontecimentos presentes pareçam indicar o contrário. Deus permitiu a Babilônia na história do seu povo. Deus permitiu homens como Nabucodonosor, mas levantou homens como Ciro, Artaxerxes. Levantou homens para a restauração do seu povo, como Neemias, como Esdras, como Zorobabel. Todos apontando para o homem perfeito que é Cristo, o nosso Redentor. A presença do Senhor, meus irmãos, é que nos dá segurança. Por isso, aprendemos no livro das Crônicas que devemos confiar no Senhor e descansar nele. O fim, como nós podemos ver ali do lado direito, né? Como é que termina 2 Crônicas? Termina com o versículo 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Nós vemos o livro terminando com um decreto do rei persa, Ciro, dizendo, olha, Deus me encarregou. E nós vemos apontando então para a reconstrução, a restauração do templo e a restauração de Jerusalém. Mas, meus irmãos, o livro das Crônicas aponta para algo muito maior, que é a restauração do povo de Deus. Aponta para algo muito superior do que a restauração de Jerusalém. Aponta para aquilo que nós vimos domingo passado em 2 Pedro, que o Senhor fará o quê? Quem é que se lembra? Novos céus e nova terra. É por isso, não sei se os irmãos vão conseguir enxergar ali, né? Somente do lado direito, fala sobre as histórias sobre o passado que dão esperança para o futuro Messias e o futuro templo, esperanças proféticas. As crônicas, como está ali no centro, embaixo diz, uma história em busca de um final. E qual é o final, meus irmãos? É a restauração de todas as coisas. É que Deus fará novos céus e nova terra e habitaremos com Ele para todo sempre. Esse é o final. É para isso que Crônicas, é para isso que toda a Bíblia aponta.